Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal Amigo Conselheiro. Eu sou o Bruno Gimenech e este é um canal que fala sobre a espiritualidade. Hoje, pessoal, nós vamos falar de um assunto que é polêmico, mas não deveria ser polêmico. Vamos ver isso juntos? Mas antes, eu peço que se você não é inscrito neste canal ainda, inscreva-se e curta este vídeo para que você receba todos os conteúdos que eu colocar disponível aqui neste canal e também para que você possa me ajudar ao meu canal crescer cada vez mais, tá bom? Combinado? Pessoal, antes de nós falarmos sobre obsessores, nós precisamos deixar algumas coisas bem claras aqui. Primeiro que, obviamente, este é um canal espiritualista que acredita na espiritualidade. Muitas pessoas dizem, eu acredito na espiritualidade. Eu acredito na vida após a morte. Mas, sinceramente, eu acho muito estranho as pessoas ainda não terem percebido um detalhe muito importante. A nossa vida aqui na Terra é um espelho da vida na espiritualidade. A única diferença é que aqui na Terra nós estamos presos à matéria. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele é limitado ao que nós possamos fazer com o nosso corpo. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio, mas nós não podemos sair voando, por exemplo. Porque nós temos um corpo físico. Nós estamos presos dentro dele até o nosso desencarne. Isso é muito importante, pessoal, que vocês entendam, para que vocês consigam assimilar o que eu vou dizer aqui sobre os obsessores. Um espírito, após o desencarne, ele tem o mesmo livre-arbítrio que o nosso. Porém, ele está livre da matéria. E o que acontece com uma pessoa quando ela desencarna? Bom, primeira coisa que acontece com todos, absolutamente todos, não importa se é bom, se é ruim, se é ladrão, se é trabalhador, não interessa. Alguém sempre vai vir em busca dessa pessoa quando ele desencarnar. Alguém sempre vai vir dando um auxílio. Pode ser um familiar, pode ser um protetor, pode ser um guardião, enfim, não importa. Sempre vem alguém em busca de nós, porque simplesmente nós não estamos habituados ao ambiente espiritual. Quando nós encarnamos novamente, nós esquecemos tudo o que nós aprendemos lá no mundo espiritual, justamente para que nós possamos viver aqui na Terra. Imagina se nós lembrássemos de todas as nossas vidas passadas, tudo que nós fizemos, nós iríamos enlouquecer. Imagine, por exemplo, você que veio aí com a sua mãe, e aí se você lembrasse que a sua mãe pode ter feito um mal para você, pode ter sido uma assassina sua, por exemplo, você iria conseguir amar essa pessoa? Então, pessoal, quando nós estamos aqui no mundo físico, nada é por acaso. Se nós viemos numa família e nós temos problemas com ela, é porque nós temos que passar por isso para cumprir dívidas kármicas que vêm de vidas passadas. Bom, mas o que isso tem a ver com os obsessores? Muito simples. Nós temos basicamente, tá? Eu prefiro colocar como duas, mas é óbvio que existem outros tipos de espírito. Mas na questão da obsessão, eu gosto de repartir em duas ocasiões. Existem os obsessores propriamente ditos e existem os quiumbas, os mais chamados de encosto. Com certeza você já ouviu falar sobre encosto aí pela internet, pela televisão, enfim, em vários locais. O que seria o encosto e qual a diferença dele para um obsessor? Bom, o encosto, pessoal, é aquela pessoa, aquela alma igual a nossa, que desencarnou e por algum motivo que nós não temos como saber e nem como julgar, não aceitaram o seu caminho. Não aceitaram o local onde eles deveriam ir. Não aceitaram a ajuda espiritual que foi lhe dada ao desencarne. Essa pessoa pode não ter aceitado por estar muito apegada à matéria, por ser alguém que lutou muito, por exemplo, por ter um ganho econômico e quando conseguiu veio a falecer. Alguém que ama muito alguém que está aqui na Terra e não quer se desapegar, não quer ficar longe. Essa pessoa, quando ela não segue o seu caminho, ela tem sim
o livre arbítrio de ficar aqui na Terra, tentando continuar a sua vida como ela era antes. Sim, pessoal, isso acontece com uma frequência bastante alta. Mas o que acontece com essa alma quando ela fica vagando aqui no planeta Terra? Bom, o nosso planeta ele é feito de matéria, de carne, de rocha, de terra, de ar, de água. Não tem como o espírito estar aqui nessa mesma faixa de vibração da nossa sem ele ter um corpo físico. Então o que acontece com esse espírito? Ele ainda precisa se alimentar. E ele se alimenta de ectoplasma, ou seja, da nossa energia. Então, pessoal, quando alguém fala que você está com um encosto, na verdade você está com um espírito que desencarnou, que não necessariamente tem alguma ligação com você e que está tentando se nutrir da sua energia para que ele possa ficar aqui neste plano espiritual que ele decidiu ficar. Ou seja, a intenção dele não necessariamente é lhe fazer mal, mas ele precisa sobreviver aqui de alguma maneira. Ele precisa dessa energia aqui da Terra, porque senão ele não consegue ficar nessa faixa vibratória, porque não é a faixa que ele deveria estar. Então, quando alguém está com encosto, ou seja, qual for a outra nomenclatura que alguém queira utilizar, dependendo aí da religião, da crença de cada um, é isso que acontece. Alguém que desencarnou pode conhecer você, pode não conhecer, está junto com você, se nutrindo da sua energia. E aí você começa a sentir efeitos no seu corpo, como por exemplo, baixa autoestima, baixa energia, queda de cabelo, zumbido no ouvido, enfim, várias situações que podem acontecer com um e não acontecer com o outro. Uma coisa interessante de nós sabermos do encosto é que às vezes ele fica por um período muito pequeno conosco. Ou ele acaba sendo resgatado, ou ele acaba indo para outra pessoa. Ele está buscando uma evolução, porém ele não aceitou o caminho que foi lhe dado. Então ele fica solto, como ele queria ser, e está solto, vagando. Até que em algum momento esta alma consiga um direcionamento. Então isso, pessoal, é um encosto. Tá? Agora, o que é o obsessor? Bom, o obsessor, diferentemente do encosto, ele está com você por um motivo. Não é porque simplesmente ele não aceitou o seu caminho. Não, ele conseguiu até uma evolução maior do que o encosto, tá? Ele conseguiu equilibrar o racional e ele está encostado em você por um motivo específico. E esse motivo é, 90% das vezes, problemas que vocês tiveram em vidas passadas. Então, pessoal, quando você está com um obsessor, saiba que você tem dívida kármica com ele. Por isso ele está com você. Pode ser que você tenha atrapalhado a vida dele. Você pode ter sido o algoz da morte desse obsessor. Você pode ter atrapalhado o relacionamento. Enfim, você fez qualquer coisa que tenha desestabilizado esse espírito e ele morreu e resolveu vingar-se de você. Ah, mas isso não é possível. A espiritualidade não vai deixar que isso ocorra. Deixa. Sabe por quê? Porque você errou com esse espírito. E você precisa pagar por isso. Então a espiritualidade dá esse livre-arbítrio para que isso possa acontecer. É claro que os seus guias tentarão evitar que você sofra, tentarão fazer de tudo para que esta alma que está te obsediando ganhe uma iluminação, ganhe uma evolução e largue você de mão. Porém, pessoal, não é tão simples assim. Tendo em vista que a justiça na espiritualidade ela é algo muito forte. Se vocês repararem, tudo que existe aqui na Terra é uma cópia do ambiente espiritual. Nós temos justiça aqui na Terra. Nós temos também pessoas que querem se vingar, pessoas assassinas, pessoas maldosas. Então por que na espiritualidade isso não existiria? O nome deles são obsessores. Mas para um obsessor grudar em você e querer o seu mal, você precisa ter uma dívida kármica com ele. Pode ser dessa vida, pode ser em outras vidas, enfim. Existem, pessoal, até mesmo obsessores que vêm de crises familiares. Às vezes não foi você que fez o mal para aquele obsessor, mas a sua família fez mal para ele.
E aí vem a chamada maldição familiar. Sim, isso existe, isso é fato. Não é tão comum de acontecer, mas acontece. O obsessor, pessoal, ele não tem total acesso a você para lhe fazer mal. Ele tenta, ele fica durante muito tempo ali encostado em você, tentando abrir brechas, principalmente brechas no seu psicológico. Então, no momento que você cai, que você baixa o seu padrão, ele atua. Ele pode ficar muito tempo ali tentando manipular o seu pensamento. E uma hora ele pode ou não conseguir. Por isso é muito importante, pessoal, quando você está sentindo sintomas, de repente, se você tem alguma certa mediunidade, você vê algum vulto na sua casa, ou você tem sonhos perturbadores, sonhos com alguém te sufocando, correndo atrás de você, você sente uma energia negativa, as coisas dentro de casa acabam quebrando, você se sente com a energia diminuída, você se sente que em momentos você está muito bem, daqui a pouco sua felicidade baixa. Procure um centro espiritual, procure uma ajuda espiritual. Consulte, faça banhos, tome passes, porque isso faz com que o obsessor tenha cada vez menos caminhos na sua vida. Por que existem as possessões que a gente vê aí nos filmes? Obviamente nos filmes com muita fantasia, não é bem assim. Mas por que existe a possessão? Pessoal, a possessão é quando o espírito obsessor ele consegue tomar conta de você de um nível tão forte que você acaba abrindo uma brecha tão grande para ele que ele acaba dominando o seu pensamento, o seu mental. Isso é muito pouco comum de acontecer. Normalmente acontece quando a pessoa já tem um desequilíbrio emocional e ela acaba permitindo conscientemente que esse obsessor atue. Então, de alguma forma, ele tem contato com esse obsessor, ele consegue ter uma conversa direta com o obsessor e ele aceita isso, ele abre o caminho. Ele abre seu corpo, seus chakras, para que esse obsessor tome conta dessa pessoa. Por isso, existem as possessões. Mas isso, pessoal, é muito raro de acontecer. E para se chegar nesse nível, existem muitas situações de estresse, de obsessão, que você tem condições de lidar antes. Então, cuidem do seu espiritual. Entendam, pessoal, que se nós estamos aqui na Terra, nessa dimensão, nós não somos santinhos. Nós temos o nosso passado obscuro e nós estamos aqui para evoluir. Toda vez que nós fizemos o mal, nós estamos retroalimentando essas coisas do passado. Procurem, pessoal, existem terapias, existem certas coisas que determinadas religiões, determinados pais de santo, centros espíritas fazem para que a gente consiga se desligar de traumas de vidas passadas, de cordões que ainda estão ligados conosco. Inclusive, pessoal, existem também muitos acordos espirituais negativos que nós fazemos no passado, que fazem com que nós estejamos até hoje pagando por coisas que nós simplesmente não lembramos. Nós não queremos mais isso para a nossa vida. E nós acabamos tendo que lidar com isso por uma questão de karma, uma questão kármica. Às vezes, pessoal, nossos próprios mentores espirituais acabam nos obsediando em determinados momentos. Mas, Bruno, mas como assim? Nossos mentores, nossos guias não estão aqui para o nosso bem? Sim, exatamente por isso. Dependendo do acordo que você fez antes de reencarnar, você pode ter aceitado passar por determinadas situações para que você possa ter uma evolução maior, subir um degrau maior da sua evolução. E quem é que é responsável por você passar por esse karma? Os seus guias. Então, às vezes, você acha que o seu guia está fazendo mal para você, mas, na verdade, ele está cumprindo aquilo que foi estabelecido com ele antes de você encarnar. Então, pessoal, tenham em mente que sim, existem obsessores, existem encosto e existem espíritos bons também. A espiritualidade é como nós somos aqui na Terra. Pessoas boas, pessoas más. Nós estamos andando na rua, podemos ser assaltados. Ao mesmo tempo, nós estamos andando na rua, podemos ser abraçados por alguém que nos ama. A espiritualidade funciona da mesma maneira.
Quando os espíritos ficam aqui vagando na Terra, não é que eles querem nos fazer mal. Às vezes eles só estão perdidos. E quando você está ali ao alcance deles, quando eles conseguem visualizar você, eles querem a sua energia. Por isso que é importante, pessoal, orar, se limpar, seja qual for a sua religião, frequentar de vez em quando a sua religião, ou cultivar os seus guias na sua própria casa, enfim, ter a sua crença e ter o seu pensamento positivo sempre, porque isso é o que mais ajuda a afastar esse tipo de negatividade da nossa vida. Então lembre-se sempre, o obsessor, ele quer te desestabilizar, mas pensem, pessoal, que se ele está ali tem um motivo. Então tente melhorar como pessoa, tente pedir perdão para você mesmo de tudo que você fez no passado, tente se livrar dessa energia com amor, com respeito. Eu sei o quanto isso é difícil, porque imagina uma pessoa lhe fazendo mal e você tem que ter carinho, e você tem que ter compreensão. Mas é essa a chave, pessoal. Enquanto você não conseguir se livrar desse karma, dessa negatividade, infelizmente, eles sempre vão existir na sua vida. Então procure direcionamento, procure evoluir. Porque com certeza, pessoal, tudo que nós passamos aqui é por um motivo. Se os nossos guias estivessem aqui somente para nos levar para os caminhos de luz, ninguém estaria desempregado, ninguém estaria triste, ninguém estaria se separando, ninguém estaria falindo, não é mesmo? Por que os guias permitem que isso aconteça? Porque nós temos livre-arbítrio, nós precisamos aprender. Se não fôssemos para o aprendizado, não teria o porquê de nós estarmos encarnados aqui novamente, não é verdade? Então, pessoal, isso é o que eu queria deixar claro para vocês, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui nesse vídeo caso você tenha gostado deste conteúdo, tá bom, pessoal? Se quiser fazer uma doação para este canal, o link está aqui embaixo do vídeo pelo site Apoia-se. Dessa maneira você pode ajudar para que esse canal cresça cada vez mais, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!